Este último domingo do mês de abril, estamos também encerrando a série de mensagens deste mês intitulada Perdão. Agora pela manhã o aspirante Nelson nos trará a porção da palavra referente a esse tema, e hoje à noite o nosso seminarista Everson vai estar encarregado disso. Portanto, vamos atentar à voz do Senhor, que a sua palavra, sempre presente e completa, nos edifique e nos transforme, em nome de Cristo. Amém. Bom dia, graça e paz, irmãos. Vamos usar o microfone de mão mesmo, mas vamos lá. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmo, número 51. Salmo de número 51. Eu estarei fazendo essa leitura, peço que os irmãos se atentem à leitura do livro do Salmo, número 51. Diz assim a palavra de Deus: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, é a minha língua, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu estudaria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e de ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos fechar nossos olhos e orar novamente, irmãos? Senhor Deus, agradecemos por mais um dia de vida em tua presença, Senhor, na tua casa. Peço agora, Senhor, que os irmãos aqui não ouçam mais a minha voz, e sim a voz do seu Santo Espírito, Senhor, que nos falará um pouco sobre o perdão, Senhor. Nos abençoe nesse culto, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos observar um pouco do Salmo de número 51, colocando ele em contexto. Aqui Davi está sendo
confrontado, ele acabou de ser confrontado pelo profeta Natã por ter havido cometido um pecado absurdo. E ele faz essa oração no capítulo 51. O capítulo 51, nesses 19 versos, é uma oração de arrependimento, é um grito de misericórdia e perdão. Eu vou focar apenas nos versos de 1 a 7, para que os irmãos possam ver e tirarmos lições importantes sobre o arrependimento e sobre o perdão. Podemos analisar no verso 1 e no verso 2, que ele tem aqui um ensinamento de um grito por misericórdia. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Depois ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi aqui não pede apenas inocência, ele não pede inocência por si, e muito menos ele lança a culpa sobre outra pessoa. Não, ele sabe que ele não merece o perdão, portanto, ele roga por misericórdia em primeiro lugar, com base na bondade divina. Ele fala: segundo a tua benignidade. Então Davi, ele clama por misericórdia em primeiro lugar, porque ele sabe que ele não merece aquele perdão, e com base na bênção divina, com base na bondade divina de Deus, ele roga misericórdia. De acordo com essa misericórdia, ele pede que a sua transgressão, que o seu pecado seja apagada, seja lavada, a sua iniquidade seja lavada. Nos versos 1 e 2 do Salmo, podemos aprender sobre a compaixão. Mesmo que tivesse esse pecado horrível que aconteceu, Deus sabia, Davi sabia que o perdão estava ali, baseado no amor da aliança de Deus. Você se arrepende verdadeiramente ao ponto de saber que pela misericórdia divina de Cristo, seus pecados foram perdoados? Nós fazemos essa oração de arrependimento quando os nossos pecados são perdoados. Quando você ofende a Deus e você realmente se arrepende, você faz essa oração? Do verso 3 ao verso 6, ele vai explicar a sua confissão do seu pecado. Aqui nós podemos observar uma confissão de pecado, e ele começa: pois eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço o meu pecado, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, pois eu conheço as minhas transgressões. O salmista aqui, ele enfatiza o fato de que ele sabe, ele está constantemente consciente do seu pecado. Ele reconhece que o pecado, que seu pecado, ele vai além de um pecado contra o homem. Ele fala que ele pecou contra ti, somente contra ti. Davi compreendeu que todo crente que busca perdão, ele deve saber que, embora ele tenha ofendido sim Betseba e Urias, o seu maior crime foi contra Deus e contra a sua santa lei. Salmo 51, verso 4, ele fala: contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ao mesmo tempo que ele reconhece a tendência universal para o pecado, ele não se desculpa com base nisso. A profundeza da sua confissão está visível no desejo de descobrir o íntimo e o escondido do seu ser. Ele continua no verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe.
Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Verso 5, ele fala que ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que ele nasceu em pecado. Davi reconheceu que o seu pecado, de forma alguma, foi culpa de Deus, nem uma aberração. Pelo contrário, a fonte do pecado de Davi era uma disposição caída e pecaminosa, ou seja, da sua antiga concepção, seu velho homem. Ele foi confrontado pelo profeta Natã para enxergar seu pecado. Muitas vezes, como crentes, nós precisamos ser confrontados. O Espírito Santo nos incomoda dia após dia quando ofendemos a Deus. Mas se isso não acontece, Deus envia pessoas para confrontarmos. Quem está confrontando você? Por quem você tem sido confrontado para enxergar o seu pecado? A partir do verso 7 ao verso 12, ele faz um pedido de purificação. Ele começa dizendo: purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Os verbos aqui são extremamente significativos na transmissão do seu pedido. O salmista começa do verso 7 ao verso 9 pedindo a purificação externa. Purifica-me como isopo. E lavar está relacionado ao ritual. Isopo aqui, naquela época, os sacerdotes do Antigo Testamento usavam isopo, que era uma planta frondosa, para borrifar sangue ou água sobre uma pessoa que estava sendo cerimonialmente purificada das suas impurezas, como lepra, ou por tocar em um cadáver. Era algo ritual, era algo externo. Aqui Davi usa essa figura para o desejo de Davi ser espiritualmente purificado da sua impureza moral. No perdão, Deus lava o pecado. Como um pedido de um coração regenerado e um espírito constante e renovado, a ênfase passa a ser a purificação interior. Ele não mais se importa além da lavagem exterior, mas também com a limpeza interior. Faz-me ouvir júbilo, verso 8, e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga mais uma vez as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi aqui não pede apenas essa limpeza externa, e sim essa limpeza interna. Não me repulses da tua presença, nem me tires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, vocês realmente pedem perdão a Deus quando pecam? Vocês se arrependem, vocês pedem perdão quando se revoltam contra Deus por Ele não ter feito a sua vontade? Davi aqui tinha sido confrontado pelo profeta Natã para entender o seu pecado, para ir ao arrependimento. Nós pedimos perdão a Deus quando Ele não faz a nossa vontade, e nós ficamos revoltados com isso, e nós pecamos com base nisso. Você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, pois Cristo morreu em uma cruz para perdoar os seus pecados. Perdoar aqui não é apenas esquecer. Entendam comigo que só porque Cristo perdoou, Ele não nos faz esquecer. Nós lembramos dos nossos pecados. Ele diz: pois eu conheço, verso 3, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Só porque Cristo perdoou, Ele e nós não nos esquecemos do nosso pecado. Ele não esquece do seu pecado. Os nossos pecados já foram pagos, já foram limpos na cruz. Portanto, Ele não derrama a sua ira divina, pois nós fomos limpos através de Cristo.
Quando observamos o pecado de Davi, nós podemos nitidamente perceber que a sua tristeza está sendo consumindo, que essa tristeza está consumindo o coração de Davi. É muito interessante ler o livro de Salmos, porque a cada capítulo, a cada verso, nós podemos aprender sobre a ênfase dos sentimentos que os salmistas colocam. Salmos aqui, eles elevam as suas emoções. Então nessa oração do Salmo 51, Davi está realmente arrependido. Ele traz esse grito de misericórdia, ele traz esse pedido de purificação, ele traz essa confissão de pecados. A tristeza consumia o coração de Davi, o seu arrependimento, pois quando pecamos, o Santo Espírito nos incomoda para nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus através de Cristo. E assim, nós podemos sim, sempre perdoar os nossos irmãos que nos ofendem. Porque o perdão vai além de eu peço perdão a Cristo, Cristo me perdoa. Ok, isso é bonito, mas e o perdão com os irmãos? E o perdão quando alguém aqui nos ofende? É fácil questionar e falar, olha, vamos perdoar, vamos viver em amor. Dá trabalho perdoar. E aí você se questiona. É mais fácil pensar, como eu posso amar ou perdoar alguém que me ofende dia após dia? A resposta é simples e ela é clara. É só você olhar para a cruz. Ele perdoou você e nós o ofendemos dia após dia. Então peço que os irmãos saiam daqui hoje refletindo nessa mensagem sobre o poder do perdão e pensando nessa pergunta: como posso amar e perdoar alguém que me ofende dia após dia? A resposta está na cruz. Cristo te amou, Cristo o perdoou. Ele perdoou a mim e perdoou a você por todos os nossos pecados. Davi caiu em arrependimento profundo. E ele faz essa oração. E ele termina o salmo dizendo, verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca se manifestará aos teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor nunca desprezará a nossa oração, o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão. E ele encerra dizendo: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados, perdoe os seus irmãos. Isso é o papel de um cristão. Por mais difícil que seja, nós lembramos como podemos perdoar alguém que nos ofende dia após dia. Cristo fez isso. Amém. Vou pedir para que o aspirante Daniel faça uma oração a Deus em relação a esse aprendizado do perdão. Altíssimo Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu perdão por nós, porque nós sabemos das nossas iniquidades, as nossas transgressões estão diante de nós, e nós te clamamos por misericórdia, Pai.
baseados na misericórdia que o Senhor já demonstrou na cruz por nós. É através dessa graça, dessa misericórdia que nós podemos perdoar os nossos irmãos. Te pedimos para que o Senhor faça isso por nós, nos transforme em irmãos misericordiosos que têm misericórdia daqueles que pecam contra nós, assim como nós pecamos contra o Senhor, e o Senhor continua derramando da sua misericórdia sobre nós. E é baseado no sacrifício de Cristo que nós oramos te agradecendo, no nome de Jesus. Amém.